Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Né? Hoje nós vamos estudar falar um pouco sobre a vida cristã em obediência a Deus. Nós vamos usar o texto de Jonas e o texto de Atos dos Apóstolos, a vida de Paulo. Nós vamos fazer aí uma comparação entre as tempestades que houveram nesses dois episódios. E primeiro eu quero ler aqui em Jonas, no capítulo 1, para que nós possamos então dar assim, uma sequência aos nossos estudos aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Aqui está em Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 6. Vamos lá em Atos agora, Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no verso 20 a 26, que diz assim o texto: E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-se atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Vamos aqui começar com um episódio que aconteceu nesses servos do Senhor, Jonas e Paulo, que foi uma coisa em comum, a tempestade. Né? Todos nós havemos de concordar que houve uma tempestade. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas vidas podem ser vividas de formas diferentes durante muito tempo da nossa caminhada de vida cristã. Temos decisões a serem tomadas, temos caminhos a serem escolhidos, de forma que vamos fazer do nosso caminho e da nossa jornada o melhor para nós, né? Então, o melhor que pode acontecer conosco. Nós temos, então, opções durante a nossa caminhada cristã. Nós estamos falando de duas pessoas, de dois homens que são cristãos, de dois homens que temem a Deus, que estão debaixo da graça de Deus, né? Estamos falando de duas pessoas que buscam a Deus. Jonas, então, ele era um profeta, né? Ele recebe uma ordem de Deus para pregar na cidade de Nínive. E essa cidade, lógico, era a cidade dos gentios. E Paulo também vai preso, né, em direção a Roma, para ser ali, né, já estava preso para pregar
o evangelho aos gentios. Mesmo preso, Paulo estava pregando aos gentios e ele era um apóstolo. Na verdade, Jonas ama aos iguais. Ele ama o seu povo, o povo judeu, o povo de Israel, mas ele tem dificuldade em amar os diferentes aos gentios. Paulo, ao contrário de Jonas, ama os gentios e é levado a Deus para alcançar essas pessoas que são diferentes do seu povo. Paulo, então, está aberto, às pessoas diferentes da sua linhagem. Jonas, ao receber a ordem de pregar, então, ele foge. Ele compra a passagem com destino a Tarsis. Por que Tarsis? Porque Tarsis era uma cidade da Espanha, um lugar aonde ele conhecia que ele podia, na sua cabeça, ele podia fugir da presença de Deus. Tarsis, então, era a estrada da fuga, era o caminho da desobediência, era onde só se falava em dinheiro, Era uma cidade onde tinha muito comércio e não se falava em Deus, era uma cidade onde ele achava que ele podia fugir da presença do Senhor Deus. Paulo está preso, então, indo para Roma, para César, fazendo a vontade de Deus, Paulo está preso e mesmo assim ele está pregando, ele está influenciando as pessoas. Quantos hoje nós vemos, na nossa caminhada cristã, estão fugindo de Deus. Muitas pessoas estão fugindo de compromissos. Nós temos visto nas igrejas, nos encontros, muita gente fugindo do trabalho, de servir ao Senhor, tomando o caminho para Tarsis. A verdade é essa, Foge constantemente da presença e do compromisso do Senhor. Independente das circunstâncias, nós devemos escolher a direção de Deus, a servir a Deus, a fazer a sua vontade, sermos servos, Ter compromisso com a sua obra, compromisso com os irmãos, comunhão com os irmãos para nos fortalecer. É impressionante como Jonas naquele momento, ali naquele barco, quando então ele compra a passagem, sem orar, sem pedir a direção de Deus, ele compra a passagem, ele entra naquele barco e ele está dormindo no barco. A Bíblia diz que ele dorme, fugindo dele mesmo, não quer se relacionar com ninguém, está alienado. Jonas está totalmente alienado, não quer saber de ninguém, está com problema com ele mesmo. Paulo, então, entra no barco para se integrar, conversa com todos, conquista e, como eu já disse, ele influencia as pessoas. Ele não é influenciado, ele influencia. Uma outra característica que nós podemos ver é que Jonas não ora nunca, Nós podemos ler que ele, no capítulo 1 inteiro, Deus então dá a ordem para ele ir pregar a Nínive e ele foge. Ele compra a passagem sem orar, como eu já disse. Ele entra no barco, não faz nenhuma oração. Ele vai para o porão, ele dorme sem orar, E depois vem a tempestade. A tempestade toma conta daquelas pessoas. E aquelas pessoas que são pagãs, gentias, então começam a orar, cada um ao seu Deus, pedindo por socorro. Só que o mar está cada vez mais agitado, a ponto de se despedaçar, diz o texto bíblico. Eles veem que Jonas está lá deitado, roncando, dormindo. Eles acordam Jonas e falam, olha, tá todo mundo aqui apavorado e você está aí tranquilo, dormindo. E eles lançam sorte. Do jeito deles que eles faziam, eram umas pedras que eles colocavam ali, os nomes e tal, lançam sorte e a sorte cai sobre Jonas. Daí eles começam então a conversar com Jonas. E Jonas sabia que aquela tempestade era ele que tinha provocado, era ele que tinha desobedecido a Deus. Uma ordem de pregar, de ir, de falar do Senhor Deus, do arrependimento que Deus pode dar às pessoas. E ele então está ali,
alienado, e ele tem que confessar que aquela tempestade é por causa dele. Que se aquelas pessoas, então, quisessem que aquela tempestade passasse, teriam que desovar ele, lançar ele ao mar. É impressionante como daí eles ainda tentaram, o texto diz que eles ainda tentaram, assim, a vencer a tempestade, e é para não jogar Jonas, mas só que não deu, a tempestade estava cada vez mais forte, né? Imaginem o barco quase tombando, quase se despedaçando, e eles quase morrendo. Então eles jogam Jonas ao grande mar. Jonas prefere então morrer do que ir pregar em Nínive. Ele é lançado ao mar. Impressionante que Deus então, alguns estudiosos acham que esse grande peixe foi criado por Deus naquele momento, outros acham que não, que já existia aquele grande peixe, mas enfim, o importante é que Deus então tomou a providência de amar Jonas e ir até ele, e o grande peixe o engoliu. E ali nas entranhas do grande peixe, ele fez a sua primeira oração depois de todos aqueles acontecimentos. Ao contrário de Paulo é intercessor do navio, está em oração, está preso, mas está influenciando, está orando. Jonas orou no capítulo 2, nós vamos ver uma oração muito bonita de Jonas nas entranhas do peixe, né? Se os irmãos forem ler o capítulo 2, foi uma oração que nos deixa até, né, uma oração bonita, eloquente, né? Então, Jonas, ele teve que ser então jogado ao mar para que aquela tempestade então passasse. Diz o texto que aqueles pagãos, os gentios que estavam naquele barco, eles temeram a Deus, porque a tempestade cessou. E eles viram que Deus realmente é o verdadeiro Deus, né? Se dobraram aos pés de Deus. Jonas estava nas entranhas do grande peixe orando. Daí diz o texto que Deus mandou o grande peixe então vomitar Jonas, né, ao mar. E Jonas então foi aparecer na praia, né? Depois daquela oração, intercessão, Jonas é vomitado no mar. E daí o Senhor, pela segunda vez, ele vem até Jonas e fala: olha, vai a Nínive, né, e prega a palavra, e prega que eu vou destruir Nínive em 40 dias. Então, Jonas vai a Nínive, vai pregar a palavra. Obrigado, meio indisposto, mas ele vai. Ele vai e prega. E Nínive, então, se arrepende. Eles se voltam a Deus e se arrependem dos seus pecados. Meus queridos irmãos, nós sabemos que o que aconteceu depois, né? Eles se arrependeram e Jonas vai orar a Deus de novo e fala: eu sabia, Deus, que você é compassivo, que o Senhor tem compaixão, ama as pessoas. Eu sabia que o Senhor iria perdoar, o seu perdão não tem fim. Ele reconhece isso em Deus. Mas ele fala de uma maneira muito brava, né? A Bíblia diz que ele estava irado. E Deus se volta a ele e faz... É interessante que Deus faz crescer uma árvore, né? Uma planta, que ele ficou só vendo o que ia acontecer com o Nínive. Eu fico imaginando, e Deus perdoando a cidade, e ele falando: quem sabe Deus destrói essa cidade, e Deus não fez isso. E Deus então vai fazendo crescer essa planta, e essa planta vai cobrindo do sol. Ele então se sente debaixo de um ar-condicionado, né? Fica como se fosse um arzinho muito fresquinho, gostoso. E diz o texto que ele ficou ali, tranquilo, tomando a sua aguinha, né? E comendo algumas coisinhas, né? Talvez. No outro dia, Deus manda um verme para comer aquela planta, e a planta então se acaba em nada. Daí Jonas fica irado de novo, quer a morte de novo, quer morrer, né? Daí Deus fala: olha,
você teve compaixão dessa planta, que você não cuidou, que você não regou, que não foi responsabilidade sua para crescer. Quanto mais eu não vou me arrepender, o arrependimento de Deus não é esse arrependimento, porque Deus não precisa se arrepender, mas Deus ele é compassivo, misericordioso. Enquanto mais eu, é isso que ele quis dizer, que criei esses seres humanos, que criei a humanidade, a minha imagem e semelhança, enquanto mais eu não vou ter misericórdia dessas pessoas que se arrependeram. Meus queridos irmãos, o fato é que enquanto Jonas estava fazendo essas coisas e tendo esse diálogo com Deus, Deus trabalha a vida de Jonas e ama Jonas ao ponto de ensiná-lo que na vida nós precisamos saber que Deus está acima de tudo, que Ele é autoridade, que Ele está no domínio, é Ele que declara, é Ele que é o nosso Criador, é Ele que está na frente de tudo. E é Ele que manda, é Ele que nos diz o que fazer. E nós devemos, através da sua palavra, fazer a sua vontade, pregar o Evangelho. Muitas vezes nós achamos que as pessoas não merecem ser amadas por Deus. Somos egoístas ao ponto de dizer que nós merecemos, no nosso pensamento, aquelas pessoas que cometeram atrocidades não merecem, como aquele povo de Nínive, e Deus quer salvar a todos, diz o texto em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama todos, mandou seu Filho para todos. Então, apesar de Jonas não ter ficado à vontade para pregar, Deus salvou aquele povo, porque eles se arrependeram. E Paulo também ganhou muitos gentios, muitas pessoas. Nós vemos que ele escreveu as cartas estando preso. Paulo, então, influenciou aquelas pessoas do barco. O anjo veio, falou com ele que não ia acontecer nada durante aquela tempestade. Um provocou a tempestade, o outro estava diante de uma circunstância de tempestade que todos nós podemos passar, E um obedeceu, o outro desobedeceu, mas os dois eram amados por Deus, tanto Paulo quanto Jonas, dois servos do Senhor que ganharam muitas vidas para ele, E que Deus esteja assim nos abençoando ao ponto de nós sermos cristãos que obedeçam a Ele, que esteja voltado a Ele. Eu creio que nós temos caminhos que nós estamos traçando em nosso viver, que nós temos opções de obedecer a Deus ou de não obedecer, mesmo sendo salvos, mesmo sendo cristãos. Vamos optar pela obediência, porque a obediência, nós não vamos ficar isentos de tempestade, não, Vejam que a tempestade veio para um e para outro, mas a tempestade que nos sobrevém, nós temos que influenciar as pessoas, temos que levá-las até Deus. Por exemplo, agora nessa pandemia que estamos vivendo, nós devemos ser canais de bênção, de ânimo, não de frustração, não de, decepção, mas devemos de ser canal de bênção, de levar a palavra de cura, de uma palavra de ânimo para as pessoas que estão aí ao nosso redor. Quantas pessoas nós conhecemos? Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas dependem de um carinho, de um amor, de uma palavra de conforto e dependem de nós falarmos, olha, apesar dessa tempestade, apesar dessa pandemia, apesar das tempestades da vida, das circunstâncias que nós vivemos, Deus está conosco. Ele quer o arrependimento do seu povo. Ele nos ama com amor forte e Ele vem sobre nós para dizer, eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Está lá em Mateus capítulo 28, se os irmãos forem ver. Promessa de Jesus, que estaria conosco todos os dias. Então Ele está conosco nos dando paz, amor e segurança nele.
E nós temos isso para passar para o povo. Façamos isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha e mude o nosso coração. Que nós possamos ser servos fiéis ao Senhor. Que nós possamos ser obedientes. Nós sabemos e nós aprendemos na vida de Jonas e de Paulo que os dois eram amados pelo Senhor. Duas pessoas que estavam pregando o teu evangelho. Duas pessoas que estavam fazendo a sua vontade. Mesmo com a fuga de Jonas, ele foi, Senhor, e pregou a tua palavra. Nós sabemos que o Senhor deu uma lição a ele. O Senhor também mostrou a Paulo muitas vezes, ó Deus, que nós temos que depender do Senhor, com o espinho na carne, por exemplo. E nós sabemos, Senhor, que nós muitas vezes, na nossa trajetória de vida, nas nossas vidas, nós temos caminhos a escolher e muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor, mesmo sendo cristãos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos obedecê-lo, ó Pai, pregar a tua palavra e ter uma palavra de ânimo, de carinho e de amor que o Senhor um dia nos deu e transmitir isso para as pessoas. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer também que essa palavra que eu acabei de dizer, nós há 15 dias atrás tivemos com os adolescentes e falamos com os adolescentes jovens, né? E tivemos falando sobre isso. E foi uma bênção muito grande. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.